A história registra Nicholas Vinton como um homem cuja trajetória começou em 19 de maio de 1909, no elegante bairro de West Hampstead, em Londres, filho de Rudolph e Barbara Wertheim. Seus avós paternos, Nicola e Charlotte, imigrantes alemães, haviam se estabelecido em Manchester após o casamento em 1866. Naturalizado britânico em 1868, Nicola adquiriu uma residência em Hampstead na década de 1870, onde décadas depois nasceria seu neto. Rudolph, pai de Nicholas, casou-se com Barbara em 1907, uma jovem originária de Nuremberg, e o casal passou a desfrutar do refinamento da alta classe média londrina. Integrantes de um círculo seleto de judeus alemães abastados, muitos deles banqueiros e corretores de valores, os Wertheim diferiram da maioria ao optar por criar os filhos na fé cristã, uma decisão que, embora incomum, refletia sua busca por assimilação em uma sociedade que, à época, olhava com desconfiança para qualquer traço de origem germânica. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, Rudolf, que já havia anglicizado seu sobrenome para Worton numa tentativa de suavizar sua imagem, foi impedido de servir nas Forças Armadas e acabou lotado em um regimento doméstico. Ao final do conflito, abandonou o setor bancário e tornou-se sócio de uma empresa especializada na importação de cristais boêmios da Tchecoslováquia. Um ano após sua morte, em 1938, a família consolidou sua identidade britânica ao alterar oficialmente o sobrenome para Vinton por meio de um decreto legal. Bárbara, nascida em 1888, era filha de Sigmund Eimer, um judeu que se estabelecera em Nuremberg, cidade notória por seu antissemitismo histórico, na metade do século XIX. Apesar do conforto material, 4 de seus 5 filhos permaneceram na Alemanha até que a ascensão do nazismo tornou a vida insustentável para os judeus. Durante a Primeira Guerra, Bárbara sofreu o ostracismo imposto aos alemães na Inglaterra. Amigos a evitavam, e seu isolamento foi agravado pela sombra do sucesso acadêmico de seus irmãos, como os renomados psiquiatras Ida McAlpine e Frederick Worton. Essa combinação de rejeição e comparações alimentou um ressentimento que a acompanharia pela vida, embora não apagasse por completo sua veia compassiva, traço que viria à tona durante a Segunda Guerra, quando acolheu, com dedicação, algumas das crianças resgatadas pelo próprio filho. Para Nicholas, no entanto, Bárbara era uma figura de intelecto aguçado e visão otimista, embora exigente. Dos 3 filhos, ele era claramente o preferido, e nenhuma namorada, nem mesmo Grete Gelstrup, a dinamarquesa que se tornaria sua esposa por mais de 50 anos, jamais atendeu às suas altíssimas expectativas. Conhecida durante a guerra por sua coragem como membro da resistência, Grete foi presa pela Gestapo, mas sobreviveu para se tornar sua parceira incondicional, especialmente a partir dos anos 1980, quando a mídia descobriu e celebrou os feitos heróicos de Vinton. Juntos, tiveram 3 filhos, Bárbara, Nicholas e Robin, este último portador de síndrome de Down, cuja morte precoce aos 7 anos o marcou profundamente e o levou a dedicar suas últimas décadas a organizações que amparavam pessoas com deficiência intelectual. De estatura mediana, cabelos castanhos e óculos que lhe davam um ar distinto, Vinton cultivava um estilo impecável, sempre trajado com elegância. Sua educação em Stowe School, uma das mais prestigiosas instituições privadas da Inglaterra, moldou seu porte gentilhomem, embora sua verdadeira essência fosse marcada por uma simplicidade genuína. Apesar de bem-sucedido no mundo financeiro, nunca se deixou seduzir pela riqueza, recusou propostas vantajosas, vivia sem ostentação e via o dinheiro apenas como um meio, nunca como um fim. Sua humildade era tão autêntica que mesmo décadas depois de salvar centenas de crianças judias dos horrores nazistas, ele se recusava a aceitar o título de herói, sempre destacando o trabalho coletivo daqueles que o auxiliaram nos Kindertransportes. Uma de suas primeiras memórias era a emoção infantil de se esconder no porão da casa em Hampstead, envolto em cobertores, enquanto os zeppelins alemães bombardeavam Londres. O que para ele parecia uma aventura era, na verdade, um período de tensão extrema para seus pais, então estigmatizados por sua origem germânica. Criado em meio ao luxo e às conexões influentes de uma comunidade de judeus alemães enriquecidos, Nicholas cresceu em um ambiente de privilégios, mas também de contraditórias expectativas. Embora batizado e educado como cristão, frequentando capela escolar e sendo confirmado na fé, sua família manteve laços com a cultura judia. O alemão era falado em casa, e o bairro onde viviam seguia sendo um reduto da diáspora judaica londrina. Sua trajetória acadêmica começou na University College School, onde conheceu Stanley Murdoch,
com quem estabeleceria uma amizade duradoura. Em 1923, ambos foram para a Stowe School, recém-inaugurada. Os primeiros meses foram difíceis. Nicholas, reservado, teve dificuldade para se enturmar entre colegas de classe muitas vezes pretensiosos. No entanto, seu talento se destacou em duas frentes. No esporte, sob a tutela do capitão Félix Grave, tornou-se um espadachim habilidoso, e na matemática, disciplina pela qual desenvolveu paixão graças ao professor Esther Smith, que soube transformar números e equações em portas para o fascinante universo das finanças. Uma exceção em seu currículo escolar era o treino militar obrigatório, atividade que detestava profundamente, muito abaixo do que estava acostumado nos clubes londrinos. Ainda assim, a liberdade de cortar as águas do Elba aos finais de semana, mesmo sob o vento cortante do outono alemão, lhe proporcionava um refúgio bem-vindo da rotina bancária. Enquanto os colegas de Berens e Co se afogavam em relatórios e taxas de câmbio, Nicholas descobria nas velas e nas marés uma metáfora perfeita para a vida. Era preciso ajustar as cordas com precisão, antecipar as correntes ocultas e, acima de tudo, manter o leme firme mesmo quando a tempestade ameaçava. Seu dia a dia no banco, embora monótono, revelava-se um campo fértil para observar o mecanismo das finanças internacionais, algo que mais tarde se provaria inestimável. Sob a supervisão de Dr. Abate, um homem de poucos sorrisos mas de julgamento afiado, ele aprendeu a decifrar os códigos não escritos dos mercados. Como um olhar trocado entre corretores podia derrubar ações, ou como um boato sussurrado no Borse se transformava em pânico ou fortuna em questão de horas. Nicholas anotava tudo em seu diário, não apenas os números, mas as nuances humanas por trás deles. O dinheiro não é frio, escreveu certa noite, ele transpira medo, ambição e às vezes até remorso. Foram meses de adaptação forçada. A solidão que inicialmente o assombrava nos corredores vazios da pensão dos Fall, foi sendo preenchida por uma rotina social inesperadamente vibrante. Os jantares na casa dos Weinberg, amigos de seu tio Paul, eram exercícios de diplomacia e charme, onde ele praticava o alemão com a elegância de um nativo enquanto desmontava com ironia sutil os preconceitos dos convidados sobre os ingleses frios. Nas óperas, onde se sentava ao lado de herdeiros de impérios industriais, aprendia mais sobre poder do que em qualquer livro de economia. E nas danças, onde as mãos das jovens hamburguesas deslizavam sobre as suas com uma ousadia que Londres ainda não permitia, ele descobria que o flerte era outra moeda de troca, tão valiosa quanto o marco alemão. Mas era nas cartas para Elizabeth que sua verdadeira essência transparecia. Embora o tom fosse cuidadosamente medido, afinal, uma jovem sob a tutela de um guardião conservador não podia ser assediada com paixões precipitadas, as entrelinhas revelavam um homem dividido. Hamburgo é uma cidade de contrastes. O cheiro de peixe no porto pela manhã e o perfume de jardim nas vilas à noite, escrevia, como se descrevesse também seu próprio coração. Ele lhe enviava postais com vistas do Ulster, marcava encontros para o verão seguinte e, em um gesto ousado, até lhe presenteou com um broche de âmbar báltico, para que se lembre das cores do norte quando eu não estiver por perto. O presente, no entanto, foi interceptado por Mr. Salah, que o devolveu com uma nota seca: acho prematuro. Elizabeth ainda é muito jovem. A rejeição doeu, mas Nicholas engoliu o orgulho. Afinal, ele próprio não era um romântico impulsivo, era um estrategista. Se a sociedade impunha regras, ele as estudaria para jogar dentro delas, ou, melhor ainda, para reescrevê-las a seu favor. Enquanto isso, mergulhava no trabalho com uma disciplina quase militar, ironicamente a mesma que havia desprezado na escola. À noite, em seu quarto alugado, lia O Capital de Marx com o mesmo entusiasmo com que devorava os romances de Thomas Mann, como se buscasse reconciliar o pragmatismo do banco com a rebeldia intelectual que fermentava em sua mente. Até que, em outubro de 1929, o mundo tremeu. A quebra da Bolsa de Nova York não foi apenas um colapso financeiro, foi um terremoto existencial para quem, como ele, começava a entender que a estabilidade era uma ilusão. Hoje Dr. Abate me olhou nos olhos e disse: a partir de agora, Sr. Vinton, a sorte não basta. Só sobrevive quem enxerga 3 lances à frente. Anotou no diário naquela noite, enquanto o eco dos gritos dos corretores ainda ressoava em seus ouvidos. Nicholas não sabia ainda, mas aquela lição, e a crise que se seguiu, o moldariam para algo muito maior do que gerenciar contas ou seduzir herdeiras. O tabuleiro estava sendo rearranjado, e ele, sem perceber, já movia suas peças. Em Hamburgo, onde o ritmo era mais lento que o de Londres, Nicholas continuou a esgrimar, não por mero passatempo, mas como uma extensão de sua disciplina mental.
Tanto que em um duelo entre Hamburgo e Copenhague, os dinamarqueses esmagaram os alemães com uma humilhação tão retumbante que até os jornalistas locais evitaram registrar o placar. Apesar da derrota, o talento de Vinton não passou despercebido. Foi convidado a integrar o prestigioso Hamburger Fencing Club, uma honraria rara para estrangeiros, especialmente um britânico de apenas 21 anos. O Natal daquele ano o levou de volta a Londres, onde reencontrou Elizabeth na véspera de Ano Novo, no Dragon, um antro de luxo onde o champanhe fluía tão livre quanto as promessas de amor. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. O romance esmoreceu tão rápido quanto começara, e Elizabeth desapareceu de sua vida como um fantasma, mais uma lição de que no tabuleiro da existência, até as peças mais preciosas podem ser sacrificadas sem aviso. Até abril de 1930, Hamburgo já era passado. Com relutância, Nicholas aceitou um posto em Berlim, na Wazonbank, a mesma instituição onde, anos antes, havia cortado os dentes como aprendiz. A Alemanha de então já exalava uma tensão sutil. Hitler, no poder havia 2 anos, transformava a política em um espetáculo de massas, mas Vinton, absorvido pelos números e pelas operações bancárias, ainda via a política como um ruído de fundo. Seu foco era o trabalho, e por um breve período uma missão em Paris, no Banque Nationale, onde o glamour da cidade-luz quase o fez esquecer que o mundo caminhava para um abismo. Até que a Grande Depressão, como um predador paciente, mostrou suas garras. Fevereiro de 1931 chegou com a força de um soco no estômago. A crise econômica engolia a Europa, e os sonhos de Nova York, onde pretendia se transferir, evaporaram como fumaça. Londres o chamou de volta e lá ele aterrissou no Anglo-Saxon Bank, decidido a construir uma vida independente. 3 meses depois, a promessa de um aumento de salário virou pó, e o banco o dispensou com a mesma frialdade com que se descarta um recibo velho. Mas Nicholas não era homem de se curvar à derrota. Em poucas semanas já estava na Oman Company com um salário mais generoso e um plano: alugar um flat em Bellis Park com seu velho amigo de escola, Stanley Murdoch, e nas horas vagas desafiar a gravidade. Em 1933, aos 24 anos, tirou sua licença de piloto, porque afinal, um homem que domina os céus não teme os caprichos da terra. Permaneceu na Omas até 1936, quando a Cruikshank Company o caçou como um talento raro. Um ano depois, aos 28, foi admitido na London Stock Exchange após pagar a exorbitante taxa de 22.000 libras esterlinas, um investimento que lhe rendeu não só um assento entre os magnatas da City, mas responsabilidades que o forjavam como um estrategista. Em 1937 foi enviado a Joanesburgo para abrir contas com juras, retornando com fotos que pareciam saídas de um sonho. Cardumes de peixe saltando como prata líquida, manadas de elefantes cruzando a savana, a vida selvagem em sua forma mais crua e majestosa. Seus amigos e familiares olhavam aquelas imagens com um misto de inveja e espanto, enquanto Nicholas, secretamente, já sentia o peso de algo maior se anunciando. E então veio 1938. Depois de anos de treino incansável, foi selecionado para a equipe olímpica de esgrima, um reconhecimento que a guerra, em sua ironia cruel, truncaria antes mesmo que pudesse brilhar. Mas o verdadeiro teste não seria nas pistas de esgrima, e sim em um tabuleiro muito mais sombrio. Desde meados dos anos 1930, a situação na Alemanha se tornará impossível de ignorar. Parentes e amigos da família começaram a bater a porta da propriedade ancestral em Anstiade, não como visitantes, mas como refugiados, rostos pálidos, malas semiabertas, olhares que carregavam o peso de um continente em chamas. Ao lado de seu antigo professor, Martin Blake, um socialista convicto, Vinton passou a frequentar reuniões da Peace Pledge Union em Sussex, onde intelectuais e ativistas desvendavam, peça por peça, o quebra-cabeça sinistro do nazismo. Para um homem criado em um círculo onde política era assunto para jantares tediosos, aquela imersão foi um batismo de fogo. Algo dentro dele despertou não a paixão ideológica, mas uma urgência pragmática. Se o mundo está queimando, o mínimo que posso fazer é salvar quem estiver ao meu alcance. Foi Blake quem, em dezembro de 1938, o convenceu a cancelar uma viagem de esqui à Suíça. Há algo muito mais importante, disse o professor ao telefone, a voz carregada de uma seriedade que não admitia perguntas. Com 2 semanas de licença negociadas a duras penas, Nicholas embarcou para Praga sem saber ao certo o que o aguardava, apenas que estava de alguma forma ligado à sombra que se estendia sobre a Europa. Na noite de 9 de novembro daquele ano, o inferno havia descido à terra.
Vidraças estilhaçadas, lojas saqueadas, sinagogas reduzidas a cinzas. A Kristallnacht não foi um aviso, mas uma sentença. Centenas assassinados, milhares arrastados para campos. E para os judeus que haviam fugido para a região dos Sudetos, entregue a Hitler como um osso para um cão raivoso após a Conferência de Munique, a mensagem era clara. Não havia mais lugar para eles no Terceiro Reich. Praga, inundada por refugiados alemães, austríacos, poloneses e húngaros, tornará-se um barril de pólvora prestes a explodir. Enquanto Chamberlain e seus aliados celebravam a paz nos nossos tempos, o governo britânico, pressionado pela comoção da Kristallnacht, flexibilizou suas leis de imigração. Crianças, apenas crianças, poderiam entrar no país com um documento simplificado, sob os auspícios do Refugee Children's Movement, uma iniciativa apoiada por quakers, judeus e voluntários de todas as crenças. A Operação Kindertransport nascia da urgência, um corajoso esforço para arrancar do abismo ao menos os mais jovens. Quando Nicholas Vinton desceu do avião em Praga e adentrou o Hotel Beck, Martin Blake já o aguardava com um mapa de uma guerra que ainda não tinha balas, mas já ceifava almas. A British Committee for Refugees from Czechoslovakia, BCRC, estava afogada em demanda. Adultos desesperados, famílias inteiras, intelectuais marcados para a morte. Mas não era deles que Blake falava. As crianças, Nicholas disse, os olhos ardendo com uma mistura de fúria e exaustão. São elas que precisamos tirar daqui. Agora. Doreen Warner, à frente da BCRC, mal conseguia manter a cabeça acima d'água. Os comitês de Praga, judeus, católicos, comunistas, escritores perseguidos, brigavam entre si por prioridade como náufragos disputando os últimos pedaços de um barco afundando. Vinton observou o caos por exatamente 24 horas antes de agir. Se havia uma coisa que a Bolsa de Valores lhe ensinara era que, em meio ao pânico, a ordem nasce da decisão implacável. Sua primeira jogada foi mestre: unificar os comitês sob uma única lista. Com um blefe calculado, ligou para cada grupo e anunciou que se não entregassem seus registros em um dia, só seriam considerados os nomes já coletados pelos outros. A tática funcionou. Em menos de 48 horas, tinha em mãos um documento com centenas de crianças, nomes, idades, endereços, rostos que, se nada fosse feito, logo se tornariam cinzas. E então, com a precisão de um general e a obstinação de um homem que já perderá demais para deixar o acaso decidir, Nicholas Vinton começou a traçar seu plano. Não havia tempo para dúvidas. A cada hora a sombra de Hitler se estendia. E ele, com suas listas, seus contatos em Londres e uma teimosia que beirava a loucura, estava determinado a vencer essa partida, mesmo que para isso tivesse que mover o céu e a terra. Mas a sombra da Gestapo já o perseguia. Em meio às ruas de Praga, onde cada esquina poderia esconder um informante, Vinton começou a notar olhares demorados, passos que ecoavam atrás dos seus. A sensação incômoda de que seus movimentos eram observados. A prova veio em um encontro aparentemente inocente. Uma mulher de postura impecável, apresentando-se como representante da Cruz Vermelha Sueca, ofereceu-se para facilitar a saída de 20 crianças por dia, um número que faria qualquer coração humanitário acelerar. Mas quando Vinton começou a detalhar sua operação, um chute seco sob a mesa, dado por seu superior, cortou suas palavras como uma lâmina. O homem, com a frialdade de quem já vira demais, desviou a conversa para banalidades até que a funcionária se retirasse. Uma ligação discreta à embaixada sueca confirmou pior. Ela não constava em nenhum registro. Era uma agente nazista, e a armadilha fora evitada por um fio. O incidente queimou em sua memória como um aviso. Dali em diante, cada palavra foi medida, cada confidente escrutinado. Absorvido pela missão, Vinton esqueceu até mesmo que sua licença do banco era de apenas 2 semanas, tempo irrisório para salvar centenas de vidas. Com a teimosia que o definia, pediu mais 1 semana. Seu chefe, entre resmungos, concedeu-lhe 10 dias extras. Não era suficiente, mas seria o que bastaria. De volta a Londres, com centenas de fotografias de crianças nos bolsos e seus destinos gravados na mente, deu início à parte mais brutal do resgate: convencer um mundo indiferente a abrir suas portas. Sem patrocinadores, sem o respaldo de uma grande organização, Vinton esbarrava na burocracia britânica, que via aqueles pequenos refugiados como um fardo, não como vidas a salvar. Para obter os ENT permits, os salvos-condutos que permitiam a entrada das crianças, cada caso exigia uma montanha de papéis, atestados médicos, provas de que uma família adotiva assumiria a responsabilidade até os 17 anos, e como se não bastasse, o depósito de 50 libras por criança, uma fortuna na época para cobrir uma eventual repatriação pós-guerra.
Era um sistema desenhado para desanimar. Mas Vinton, que já vira o rosto do mal de perto, não recuaria. A situação piorou em abril de 1939, quando o governo britânico, cedendo ao pânico e ao preconceito, restringiu ainda mais a entrada de refugiados. As portas se fechavam justamente quando o relógio corria contra eles. Foi então que, como um raio em noite escura, apareceu Barbara Willis, uma jovem amiga de Martin Blake, com uma lista completa dos contatos do British Committee for Refugees from Czechoslovakia e uma oferta simples: deixe-me ajudar. Com aquela lista em mãos, Vinton escreveu cartas desesperadas a cada filial local, implorando por apoio para evacuar os 500 casos mais urgentes que havia compilado em Praga. O resultado foi espantoso, diria ele anos depois, com a modéstia de quem subestimava seu próprio gênio. Finalmente estávamos em ação. Com uma equipe de 4 assistentes, transformou seu apartamento em um quartel-general. Cartões com fotos de 6 crianças, nomes, idades, olhares que suplicavam por uma chance, eram distribuídos a possíveis famílias adotivas. Cada escolha era uma vitória. Cada permito emitido pelo home office, uma batalha ganha. Mas o verdadeiro inferno logístico estava do outro lado. Em Praga, era preciso obter autorizações de saída, reservar trens inteiros, pagar passagens, e encontrar adultos confiáveis para acompanhar as crianças em uma jornada que poderia ser sua última esperança. O primeiro grupo partiu em 14 de março de 1939, um dia antes da invasão nazista engolir o que restava da Tchecoslováquia. A partir daí, Vinton tornou-se uma máquina. Forjou alianças com outras organizações de resgate, inundou jornais, rádios, sinagogas e igrejas com apelos. Entre 14 de março e 2 de agosto de 1939, 8 Kindertransportes cortaram a Europa em chamas, levando 669 crianças, número que não inclui as 22 salvas pela Barbon Mission, nem as 29 enviadas à Suécia por um espião sueco com quem colaborou. Há quem diga que foram muito mais, que nomes se perderam nos arquivos, que vidas foram salvas sem registro, porque Vinton, em sua pressa, não tinha tempo para a burocracia quando o que estava em jogo era a própria humanidade. 8 meses de pressão ininterrupta, de noite sem sono, de cartas escritas com as mãos trêmulas pela urgência. Como voltar, depois disso, a assinar papéis em um banco? Como fingir que o mundo não estava desmoronando? Seu empregador tentou convencê-lo. Há dinheiro a ser feito, Vinton. A guerra vai ser boa para os negócios. Mas ele já tinha visto os campos. Já tinha ouvido os gritos abafados atrás das portas fechadas. 2 dias antes da Grã-Bretanha declarar guerra à Alemanha, recebeu uma ordem: montar um depósito de Air Raid Precautions em Hampstead, para lidar com as bombas que logo transformariam Londres em escombros. Vinton não hesitou. Reuniu uma frota de caminhões para remover entulhos, carros menores para transportar feridos leves, liberando ambulâncias para os casos graves, e treinou uma equipe de primeiros socorros. Mas a inépcia do sistema logo desiludiu. Em fevereiro de 1940, após meses de drills inúteis e oficiais mais preocupados com protocolos do que com vidas, Vinton pediu demissão. Uma chamada da Cruz Vermelha Britânica e da Order of St. John oferecia algo mais concreto: dirigir ambulâncias na linha de frente. 10 dias depois de passar nos testes, estava na França, em meio a um contingente de 25 ambulâncias, 3 carros de staff e 2 caminhões, uma unidade mal preparada composta em parte por homens idosos e fora de forma, cujos treinamentos consistiam em limpar veículos e marchar sem propósito. Quando Vinton sugeriu que aprendessem noções básicas de primeiros socorros, afinal, eram ambulâncias, seu superior o repreendeu: não acredito em primeiros socorros. A ironia era cruel. Estavam ali para salvar vidas, mas nem sequer sabiam como estancar um sangramento. A frustração corria solta. Dos 50 voluntários originais, apenas 5 permaneciam em setembro. A guerra, que até então era um espectro distante, havia se tornado real em maio, quando sua equipe enfrentou pela primeira vez o fogo inimigo e descobriu, da pior maneira possível, que a coragem sem preparo era tão útil quanto bandeira branca em um campo de batalha. O bombardeio aéreo implacável que se estendeu por 10 dias seguidos marcou para sempre. Anos depois, ele ainda descreveria aquele período como o momento mais aterrorizante de sua vida. Quando a Alemanha invadiu os Países Baixos, em maio de 1940, Nicholas e sua equipe da Cruz Vermelha se depararam com um fluxo interminável de refugiados que jorravam de Holanda e de outras regiões ocupadas, uma coluna de desespero humano que lhe trouxe à memória as cenas que testemunhara em Praga, quando civis fugiam apavorados diante do avanço nazista.
Agora, porém, a ameaça não era um rumor distante. Os alemães avançavam a uma velocidade estonteante, entre 30 e 50 metros por dia, devorando territórios como uma maré de aço e fogo. No dia 21 de maio, a ordem chegou: evacuar o acampamento de Sierre. A Cruz Vermelha, que deveria ser um farol de organização em meio ao caos, revelou-se tão frágil quanto as estruturas que desmoronavam ao redor. 2 de seus superiores simplesmente abandonaram o posto, embarcaram de volta para a Inglaterra e nem sequer se deram ao trabalho de avisar os subordinados. Nicholas, exausto e atordoado, voltou para casa arrastando consigo não apenas o cansaço físico, mas uma desconfiança profunda em relação à disciplina da instituição que jurara servir. Ainda assim, teimoso ou talvez movido por um senso de dever que nem mesmo a decepção conseguia apagar, permaneceu na Cruz Vermelha por mais um ano. Esteve de prontidão durante a épica Batalha da Inglaterra, em 1941, quando a Royal Air Force e a Marinha Britânica sustentaram, a custo de sangue e coragem, a última linha de defesa contra a invasão nazista. Mas a guerra para ele não era suficiente como espectador. Em abril de 1942, após uma breve passagem pela Guarda Nacional, Nicholas, piloto experiente, tentou se alistar na Royal Air Force, ansioso por estar onde a batalha era mais feroz. A recusa foi um golpe, sua visão defeituosa o tornou inapto para o combate. Frustrado, aceitou o que lhe ofereceram, tornar-se instrutor de voo. Primeiro no aeródromo de South Cernay, onde ensinou recrutas a dominar os céus noturnos. Depois, em 1944, em Larelle, no oeste da França, onde ascendeu ao posto de Flight Lieutenant enquanto os alemães recuavam em debandada. Foi então que lhe confiaram uma missão inesperada, ser o segundo em comando de uma exposição itinerante da RAF, levada a cidades libertadas como Bruxelas, Paris, Lyon, Oslo, Roterdã e, no giro irônico do destino, Praga. O objetivo? Mostrar ao mundo o poderio da aviação britânica. O resultado? Um sucesso estrondoso. Multidões se aglomeravam, 500 mil em Bruxelas, 100 mil em Praga. Mas além dos aplausos, Nicholas viu de perto o rastro de destruição que a guerra havia deixado, cidades esventradas, vidas reduzidas a escombros. Cada parada era um lembrete cruel do custo humano daqueles anos de fogo. Quando a guerra terminou, em 1946, ele deixou a RAF com um propósito claro: dedicar-se à reabilitação dos que a guerra havia deixado para trás. Sua fluência em alemão e seu histórico humanitário o levaram, em 1947, à Organização Internacional para Refugiados, IRO, em Genebra, onde trabalhou ao lado de Abba Schwartz, diretor de reparações. O salário, 3 vezes maior que o de seu antigo emprego em um banco londrino e isento de impostos, não era o que o motivava. Seu objetivo seguia sendo o mesmo: aliviar o sofrimento alheio. Primeiro foi enviado a Frankfurt, onde, em parceria com o representante do Vaticano na IRO, Padre Quillion, organizou a realocação de cerca de 100 famílias desalojadas. Mas o que veio a seguir foi uma tarefa que beirava o surreal: supervisionar a venda do tesouro nazista descoberto na zona de ocupação americana. Uma missão que o levou em uma turnê relâmpago por Berlim, Bremen, Havana, Hamburgo, Zurique, Basileia, Paris e, finalmente, Washington, Nova York, Halifax e até Manchester. O leilão daqueles bens roubados, pratas, tapetes, porcelanas, objetos de valor arrebatados de suas vítimas, era apenas uma peça de um plano maior: liquidar 25 milhões de dólares em ativos nazistas e destinar os recursos à reabilitação das vítimas da guerra. Coube a Nicholas um dos trabalhos mais sombrios: avaliar, empacotar e transformar em lingotes de ouro os metais preciosos encontrados em montanhas de pertences pessoais abandonados à força. Pior ainda, supervisionar a fundição de objetos que haviam pertencido àqueles que jamais voltariam, incluindo a extração de ouro dos dentes de cadáveres, arrancados antes da cremação. Ele nunca esqueceria o som fantasmagórico dos despertadores que, ao acaso, disparavam no meio da carga enquanto os baixéis eram carregados rumo aos Estados Unidos. Cada tic-tac era um grito silencioso do passado, uma lembrança de que aquele tesouro havia sido pago com sangue. Em 1948, Nicholas ingressou no Banco Internacional em Paris, onde sua missão, aparentemente impossível, era garantir que os empréstimos concedidos à Europa arrasada não fossem desviados para fins militares. Foi ali que conheceu Grete Gelo, uma dinamarquesa de 29 anos, secretária do diretor europeu da instituição. O amor entre eles foi tão rápido quanto inevitável. Quando ele lhe pediu a mão, a resposta veio sem hesitação: "Yes, please." O casamento em outubro daquele ano na pequena vila dinamarquesa onde Grete nasceu,
quase virou um incidente diplomático quando o organista, em homenagem aos convidados ingleses, executou o hino britânico. Os amigos de Nicholas, liderados pelo sempre leal Stanley Murdoch, ergueram as vozes em uníssono, para delírio dos locais. A lua de mel foi uma odisseia, do norte da França ao Atlântico, passando por Washington, onde reencontraram Abba Schwartz, até um road trip épico de carro alugado pelos Estados Unidos, com paradas em Nova Orleans, no Golfo do México e até no Canadá, onde, sob a neve, experimentaram juntos a colheita de xarope de bordo. De volta à Inglaterra, a vida os aguardava com uma proposta inesperada. A mãe de Nicholas, em uma de suas partidas de bridge, soube que um conhecido buscava um sócio para abrir uma fábrica de picolés em Maidenhead. Apesar das reservas, ele aceitou. Afinal, era hora de construir algo além de memórias de guerra. Em 1950, o casal comprou uma casa na cidade, onde nasceram seus 3 filhos. Bárbara, em 1950, Nicholas, em 1952, e Robin, em 1956. Este último, porém, traria um desafio que nenhum campo de batalha os havia preparado para enfrentar. Aos 6 meses, um diagnóstico abalou a família. Robin nasceu com síndrome de Down. O médico foi categórico. A criança deveria ser institucionalizada, pois sua presença destruiria a vida deles. Mas os amigos que conheciam o amor incondicional daquele casal, imploraram que dessem a Robin uma chance. A decisão que tomaram a seguir mudaria não apenas o destino do menino, mas o legado de toda a família. Eles recusaram-se a abandonar Robin. Com uma determinação que só quem já encarou a guerra de frente poderia ter, decidiram cuidar dele em casa, convencidos de que viver com o peso da culpa por tê-lo enviado embora seria um fardo muito mais insuportável do que qualquer desafio que sua condição pudesse trazer. Robin, que não conseguia andar nem falar e dependia de ajuda até para se alimentar, tornou-se o coração daquela família, um menino cujo riso contagiante iluminava os dias mais cinzentos e cuja alegria se manifestava nas pequenas coisas. O abraço de um irmão, a bola arremessada que, por milagre, suas mãos conseguiram segurar, o brilho nos olhos ao sentir o vento no rosto. Era como se, em sua pureza, ele ensinasse a todos o valor de uma vida medida não por limitações, mas por amor. Gretchen, no entanto, lutava em silêncio. A mãe de Vinton, criada em uma época em que a deficiência era vista como uma maldição, não sabia como agir diante daquele neto que desafiava todas as suas certezas. Por que isso aconteceu conosco? Perguntava-se enquanto observava o filho e a nora dedicarem-se a Robin com uma paciência que ela não conseguia entender. Mas o tempo, como sempre, foi o melhor mestre. Pouco a pouco, Gretchen percebeu que aquele menino, tão diferente do que ela imaginara, trazia consigo uma lição que nenhum livro ou sermão poderia ensinar. A humanidade não se mede por capacidade, mas por conexão. Quando Robin partiu aos 7 anos, em 1962, deixou um vazio que jamais seria preenchido, e uma sabedoria que jamais seria esquecida. Ele nos deu algo muito maior do que palavras podem expressar, confessaria Vinton décadas depois, a voz embargada pela emoção. Não apenas nos ensinou sobre nós mesmos, mas sobre o mundo. Em seus poucos anos aprendi mais sobre compaixão do que em toda a minha vida. Aquela experiência o marcou para sempre, despertando nele um compromisso que transcendia as fronteiras do lar. Foi assim que já na maturidade ele se voltou para a National Society for Mentally Handicapped Children, MENCAP, uma organização que lutava pelos direitos daqueles que a sociedade preferia ignorar. Não se contentou em ser apenas um doador anônimo. Assumiu a presidência da filial local, integrou o Comitê Nacional e transformou sua dor em ação, provando que até as feridas mais profundas podem se tornar sementes de mudança. Enquanto isso, em 1958, Vinton adquiriu um vasto terreno próximo a Maidenhead, onde ergueu a casa que abrigaria seus últimos anos. Um refúgio onde a tranquilidade do campo se misturava ao burburinho de uma vida dedicada aos outros. Foi ali que se aprofundou ainda mais em sua missão de servir, ingressando no Rotary Club local. Lá, sua energia incansável encontrou um novo propósito. Organizou campanhas de arrecadação, ajudou a construir um hospital oftalmológico para crianças na Índia e, em um gesto de delicadeza que revelava seu coração, levava idosos solitários para passeios de carro, oferecendo-lhes não apenas uma mudança de ar, mas a dignidade de serem vistos. Foi justamente no Rotary que ouviu falar pela primeira vez da Abbeyfield Society, uma associação que proporcionava moradia e companheirismo a idosos abandonados pelo tempo. Vinton não hesitou.
Mobilizou recursos, angariou fundos e em pouco tempo inaugurou em Windsor a Vinton House, um lar para 30 residentes que até hoje carrega seu nome como um legado de bondade concretizada em tijolos e esperança. Aposentar-se em 1967, aos 58 anos, não significou para ele o fim de uma jornada, mas o início de outra ainda mais significativa. Pelos 20 anos seguintes, dedicou-se voluntariamente a Mencap e Abbey Field, enquanto preenchia seus dias com as paixões que sempre o acompanharam. O voo livre dos céus, que o fazia sentir a mesma liberdade dos tempos de piloto na RAF, a esgrima, onde a precisão dos movimentos refletia a disciplina de uma vida regida por princípios, e acima de tudo, a ópera. Viajava regularmente a Londres para se perder nas áreas que ecoavam nos teatros, muitas vezes acompanhado por um amigo com deficiência severa, que compartilhava seu amor pela música, um detalhe que revelava mais uma vez como Vinton via a humanidade, não pela aparência, mas pela alma. Seus passeios pelo mundo, da Europa aos destinos mais exóticos como Egito e Tunísia, eram pontuados por encontros com antigos filhos do Kindertransporte, que, agora adultos, buscavam reencontrar o homem que lhes dera uma segunda chance. Em 1983, seu compromisso com a comunidade foi oficialmente reconhecido com a concessão da Ordem do Império Britânico, MBE, uma honraria que, para ele, valia menos do que os sorrisos daqueles a quem havia servido. Mas o destino guardava uma revelação que mudaria tudo. Em fevereiro de 1988, enquanto Gretchen limpava o sótão de sua casa em Maidenhead, deparou-se com um baú empoeirado, repleto de papéis amarelados pelo tempo. Entre eles, um velho álbum de recortes com nomes, rostos e anotações que ela jamais vira antes. Eram os registros de Praga. Registros que Nicholas Vinton, em seu silêncio característico, jamais mencionara, nem mesmo a mulher com quem dividira décadas de vida. Não jogue isso fora, implorou Gretchen, segurando as folhas como se fossem relíquias. Isso é importante. Acho que não, respondeu Vinton com a modéstia que sempre o definirá. Não deve interessar a ninguém depois de tanto tempo. Mas Gretchen, mais perspicaz do que o marido, percebeu o peso daqueles papéis. Comovida, ela os levou a Elizabeth Maxwell, viúva do magnata da imprensa Robert Maxwell, cuja influência poderia dar àquela história o alcance que merecia. Elizabeth, ao ler os documentos, ficou estarrecida. Não era apenas um resgate. Era um milagre esquecido pelo tempo. Sem perder tempo, encomendou uma reportagem de várias páginas no Sunday Mirror, garantindo que o mundo finalmente conhecesse a verdade. Enquanto isso, a apresentadora Esther Hansen preparava uma armadilha emocional em seu programa That's Life. Vinton, então com mais de 80 anos, foi convidado para uma entrevista rotineira, ou assim pensava. Sentado no palco, sem desconfiar de nada, ouviu Hansen revelar que as 3 pessoas ao seu lado eram crianças que ele salvara décadas antes. Antes que pudesse processar a surpresa, ela pediu aos demais espectadores que se levantassem se também deviam a vida àquele homem. Um a um, dezenas de pessoas se ergueram em meio a aplausos ensurdecedores. Vinton, pela primeira vez em anos, sentiu os olhos marejados. Não por vaidade, mas pela sobrecarga de ver, ali, naquelas faces adultas, o fruto de um ato que ele sempre considerará um simples dever. A alegria daquele dia, no entanto, foi ofuscada por uma verdade cruel. Das 250 crianças que não conseguiram embarcar no último trem, em 1º de setembro de 1939, o dia em que Hitler invadiu a Polônia, nenhuma sobreviveu à guerra. O peso daquele número pairaria sobre ele pelo resto da vida, como um lembrete de que, por mais que tivesse feito, sempre haveria mais a ser feito. A notícia de seu heroísmo espalhou-se como fogo em palha seca. Cartas e ligações inundaram sua casa, enquanto jornais e emissoras de TV clamavam por entrevistas. Mais de 150 filhos foram identificados, espalhados pelo mundo, dos Estados Unidos a Israel, da Nova Zelândia à Europa. Em 1989, Elizabeth Maxwell organizou um reencontro histórico na conferência Lembrando para o Futuro, onde sobreviventes voaram de todos os cantos do planeta para abraçar o homem que em sua infância fora seu anjo guardião. Entre eles, Amos Ben-On e sua esposa Gabi, os únicos 2 de seus protegidos que se casaram, um símbolo vivo de que mesmo nas trevas, o amor pode florescer. Nesse mesmo ano, Vinton e Gretchen embarcaram para Israel, onde entregaram os originais de seus registros ao Yad Vashem, o memorial do Holocausto. Ali, entre as paredes que guardam a memória dos 1,5 milhão de crianças assassinadas, eles ouviram os nomes das vítimas sendo recitados em uma sala silenciosa, onde a dor é tão densa que parece tangível. Depois, porém, veio à luz o reencontro com aqueles que graças a ele puderam viver.
Foi então que Hugo Maron, um renomado piloto de combate tcheco e um de seus filhos, lhe escreveu uma carta com uma notícia inesperada. Havia indicado Vinton para receber o título de justo entre as nações, a mais alta honraria concedida por Israel a não-judeus que arriscaram a vida para salvar judeus durante o Holocausto. Vinton recusou, não por falta de gratidão, mas por uma questão de princípio. Minha vida nunca esteve em perigo, argumentou. E havia mais, seus avós paternos eram judeus alemães, o que tecnicamente o desqualificava para o título, afinal, como poderia ser considerado um gentil se, por sangue, também era judeu? Mas a verdadeira razão era outra, mais profunda. Para ele, o maior prêmio não eram medalhas ou reconhecimentos, mas algo que nenhum comitê poderia conceder. Era ver aqueles que salvara. Seu verdadeiro legado, os rostos sorridentes daqueles que, graças à sua coragem, puderam reconstruir suas vidas. Não eram apenas números em uma lista, mas filhos, pais, avós, artistas, cientistas, professores, uma geração que, contra todas as probabilidades, floresceu. E foi justamente esse milagre que ele pôde testemunhar em junho de 1989, quando mais de 10.000 crianças salvas, agora adultos com histórias próprias, se reuniram em Londres para celebrar os 50 anos da Kinder Transport. Entre eles estavam seus filhos, alguns que ele nunca havia conhecido pessoalmente, e outros resgatados por organizações irmãs. O salão do Annan Hotel no país de Gales mal comportava tanta emoção. Abraços apertados, lágrimas que caíam sem vergonha, risos que ecoavam como uma vitória sobre o tempo. Mas a história não havia terminado. Com a queda da cortina de ferro em 1991, portas que estavam trancadas há décadas se abriram. Ex-crianças que haviam voltado para a Tchecoslováquia após a guerra, muitas delas proibidas de viajar pelo regime comunista, finalmente puderam se apresentar a Nicholas. Foi em Praga, em sua terceira visita à cidade, que o aeroporto se transformou em um mar de flores atiradas por mãos que meio século antes, ele havia salvado. Representantes da comunidade judia o aguardavam, insistindo em hospedá-lo como hóspede de honra. Mas Vinton, sempre discreto, preferiu se instalar no Hotel Europa, o mesmo onde, 50 anos antes, havia se encontrado com seu antigo professor Martin Blake para traçar o plano que mudaria tudo. Durante aqueles 12 dias intensos em 1991, recebeu chaves da cidade, discursos inflamados e elogios que encheriam de orgulho qualquer homem. Yet, quando perguntado pelos jornalistas o que mais o havia comovido, sua resposta foi típica: ver que todas as crianças estão bem, que estão vivas. De volta à Inglaterra, as honrarias não pararam. O Rotary Club de Maidenhead, do qual era membro, lhe concedeu a Paul Harris Fellowship, uma das maiores distinções da organização, por serviços excepcionais à humanidade. 9 anos depois, veio o Service Above Self Award, dado a apenas 150 pessoas no mundo anualmente. Mas foi em 1997 que sua história ganhou as telas. O diretor eslovaco Materminá, trabalhando em All My Loved Ones, filme que retratava o desmoronamento de uma família judia boêmia antes da guerra, pediu permissão para incluir seu nome e sua jornada no roteiro. Vinton, que sempre fugira dos holofotes, relutou. Porém, tão profundamente tocado ficou Miná com a saga das Kinder Transport que no ano seguinte, iniciou as filmagens de um documentário completo, gravando horas de entrevistas com Nicholas no mesmo Hotel Europa. Era sua quinta visita a Praga, a quarta havia sido em 1995, para o terceiro encontro das crianças, quando discursou para uma plateia lotada no Museu Judeu e foi homenageado em um jantar na Embaixada Britânica. Ao retornar a Heathrow após mais uma semana de emoções avassaladoras, um Vinton exausto murmurou, aliviado por não encontrar uma multidão à sua espera: graças a Deus, aqui na Inglaterra não fazem tanto alarde. Não aguentaria mais. Preciso de férias só para me recuperar desta semana. O destino, porém, tinha outros planos. Poucas semanas depois, enquanto viajava pela França com Greta e amigos, sua esposa desabou. O diagnóstico foi implacável: câncer. Após semanas no hospital, Greta voltou para casa, uma sombra do que fora, mas com a mesma determinação que enfrentará a doença de Robin décadas antes. Nicholas então fez o que sempre fizera: cuidou. Cancelou a grande festa planejada para seu 90º aniversário e o 80º de Greta em 1999, substituindo-a por um jantar íntimo em outubro daquele ano, onde amigos e família se reuniram não só para celebrar, mas para se despedir. Mesmo frágil, Greta sorriu o tempo todo, um sorriso que para Nicholas valia mais que todas as medalhas do mundo. No dia 28 de outubro, com a bênção de Greta,
Você tem que ir, Nicholas. Ele embarcou para Praga acompanhado de seu filho, homônimo, para receber das mãos do presidente Václav Havel a Ordem de Tomáš Masaryk, a mais alta condecoração da República Tcheca. Em fevereiro de 1999, com a doença de Greta progredindo mais devagar que o previsto, o casal compareceu a mais uma cerimônia, a liberdade honorária do Royal Borough of Windsor and Maidenhead, título que o colocava ao lado de figuras como a Rainha-Mãe e o Duque de Edimburgo. Seria sua última aparição pública juntos. Em junho, já acamada, Greta não pôde acompanhá-lo ao segundo encontro londrino das Kindertransport, que marcava 60 anos da missão. Mas seus filhos estavam lá, e suas histórias de médicos, músicos, avós, eram o melhor consolo para um homem que, em 28 de agosto de 1999, perdeu a mulher que amara por quase meio século. Greta partiu dormindo, deixando Nicholas destroçado, mas não derrotado. Ela teria querido que eu continuasse e repetia para si mesmo. E assim o fez. Em outubro esteve na estreia de All My Loved Ones em Praga, onde Rupert Graves o interpretou no cinema. Ao final, a plateia se levantou em uma ovação. Com os olhos úmidos, virou-se para um amigo e sussurrou: se ao menos Greta estivesse aqui para ver isto. O novo milênio trouxe mais reconhecimento. Into the Arms of Strangers 2000, documentário coescrito por uma de suas filhas, Vera Gissing, ganhou Oscar. Aos 91 anos, foi chamado de Schindler britânico por Tony Blair e em 2003, sagrado cavaleiro pela rainha, não por salvação de vidas, mas por uma vida inteira dedicada a combater o ódio. A Tchecoslováquia, agora República Tcheca, lhe deu a medalha da Ordem do Leão Branco e em 2010, Gordon Brown o homenageou como o herói britânico do Holocausto. Sempre humilde, ele desviava os elogios para Dora Variner e Trevor Chadwick, que haviam ficado em Praga até o último momento, arriscando tudo. Quando faleceu, em 1º de julho de 2015, aos 106 anos, Nicholas Vinton deixou um vazio, mas também um exército de herdeiros. Seu funeral íntimo em Maidenhead foi seguido em 2016, por um memorial público onde, mais uma vez, suas crianças se reuniram para celebrar não um homem, mas a prova viva de que uma única decisão pode mudar o curso da história. E se hoje, em algum lugar, um avô conta para seu neto como um estranho em Praga lhe deu a chance de existir, é porque Nicholas Vinton escolheu, em 1938, não virar as costas. Escolheu a humanidade. E isso nenhuma guerra pôde apagar. Mas não foi apenas a história que prestou homenagem a esse homem. Foi a própria vida em sua forma mais generosa, que se encarregou de transformar sua memória em legado. O memorial de 2016, com 400 pessoas entre seus filhos salvos, representantes dos governos britânico, tcheco e eslovaco, não celebrou um nome, celebrou um milagre cotidiano. Porque Nicholas Vinton, filho de uma família abastada de origem judia alemã, poderia ter vivido tranquilamente nos salões da alta sociedade londrina, entre óperas, partidas de bilhar e férias em Bruxelas. Poderia ter se contentado com os privilégios de uma educação em Stowe, colégio de elite onde aprendeu a esgrima com mestres e a matemática com gênios, ou com a carreira promissora que o levou da Bolsa de Londres ao mercado financeiro de Hamburgo. Poderia, enfim, ter se rendido ao conforto de uma vida bem-sucedida, casando-se com a cristã que amava, Grete Gelstrup, e criando seus filhos na pacata Maidenhead, longe dos horrores que assombravam a Europa. Mas Vinton escolheu outra rota. Enquanto a maioria fechava os olhos, ele os abriu e primeiro por influência de seu antigo professor, Martin Blake, que o arrastou para as reuniões da Peace Pledge Union, depois pela enxurrada de parentes desesperados que batiam à porta de sua família em Hampstead, fugindo do pesadelo nazista. Quando Blake o desafiou a trocar uma viagem de esqui por uma missão em Praga, no Natal de 1938, ele não hesitou. E foi ali, entre a neve e o caos, que o bancário de 29 anos se transformou no arquiteto de um dos maiores atos de resistência silenciosa do século XX. Por 7 meses, Vinton aplicou com precisão cirúrgica tudo o que aprendeu nos mercados financeiros: organização, negociação, logística. Uniu forças com voluntários sobrecarregados, burlou burocracias, forjou documentos, arrecadou fundos e, acima de tudo, deu rostos e nomes àqueles que o regime nazista queria apagar. 669 crianças, cada uma com uma história, um futuro, uma família que nunca mais viriam, foram tiradas das garras da morte e enviadas para a Grã-Bretanha em 8 trens que cortaram a Europa como veias de esperança. Quando a guerra estourou, ele voltou para casa, alistou-se, casou-se, teve filhos, trabalhou em uma fábrica de doces, enterrou um filho pequeno.
vivendo como qualquer outro homem, até que o destino, em 1988, decidisse revelar seu segredo. Foi Gretchen, sua esposa, quem encontrou no sótão o álbum empoeirado, páginas amareladas com fotos, cartas, listas de nomes. A descoberta não só devolveu a Vinton a dimensão do que fizera, como lançou, aos 79 anos, para um novo palco, desta vez como símbolo. Graças ao apoio da família Maxwell e à repercussão midiática, sua história atravessou fronteiras, inspirando documentários, livros, estátuas e, acima de tudo, uma pergunta incômoda: quantas vidas poderiam ter sido salvas se mais pessoas tivessem agido como ele? Nos 27 anos que se seguiram àquela revelação, 16 deles sem Gretchen, sua companheira de uma vida, Vinton dedicou-se a transformar sua memória em ação. Visitou escolas, discursou em parlamentos, abraçou seus filhos em encontros internacionais, sempre com a mesma humildade de quem jamais buscará reconhecimento. Até seus últimos dias em Maidenhead, aos 106 anos, ele repetia que não era um herói, apenas um homem que fez o que qualquer pessoa decente faria. Mas a história sabe distinguir a decência da grandeza. E se hoje o mundo conhece os Kindertransportes, se sobreviventes como Vera Gissing ou Alf Dubs se tornaram vozes contra o ódio, se milhares aprendem nas escolas sobre a banalidade do mal e a coragem de resistir a ela, é porque um homem armado apenas com uma caneta, uma lista e uma consciência inquebrantável, proveu que até nas trevas mais densas, a luz de uma escolha pode iluminar gerações.